Olá, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de português de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 29/9. A nossa aula de hoje, eu irei realizar a correção da atividade de sexta-feira. Vou deixar também a foto no grupo. E, na sequência, nós iremos fazer a leitura e compreensão de uma notícia, né? Mais uma notícia. É um gênero textual que nós estudamos um pouquinho na aula passada, né? A notícia vai estar lá na página 142. O título é Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo em Copacabana. Então, a notícia é um gênero jornalístico, né? Como nós falamos na aula passada. Ele tem como propósito informar um fato, né? Noticiar um fato, um ocorrido. Ele tem por característica também a clareza, né? A notícia ela vai abordar um fato e é possível você, ao ler uma notícia, você identificar onde ocorreu, o que ocorreu, né? Qual fato ocorreu, com quem ou com quais pessoas ocorreu. Então, a notícia é um gênero claro, né? Onde o propósito é informar. O propósito maior da notícia é a informação, de forma clara e objetivo, certo? Então, vou voltar agora a fazer a correção, mostrar a correção para vocês, e na sequência eu volto para explicar a atividade de hoje, da página 143. É interessante, eu estou percebendo que alguns alunos assistem a videoaula ou começam a assistir e não assistem até o final. Então, não chega na parte que eu explico a atividade do dia. Então, se ligam mais na correção e esquecem o propósito da aula de hoje, porque tem questões que eu explico de forma clara por aqui, e o aluno vai lá no meu privado fazer uma pergunta em cima da explicação que eu acabo de mencionar na videoaula. Então, isso mostra que o aluno não está prestando atenção até o final do vídeo. Então, vamos aqui. Deixa eu passar aqui para... Pronto, essa foi a de quarta-feira. Eu vou descer para cá um pouco. Aliás, de sexta, né? Sexta-feira nós fizemos apenas a quarta questão. Pronto, estou chegando nela aqui. A quarta questão, releia o trecho a seguir. Os torcedores do Senegal comemoraram a vitória da sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, com um exemplo de boas maneiras. Segundo ponto, essa organização dos japoneses para deixar tudo limpo nas arenas esportivas surpreende muitos estrangeiros. Esse é um hábito que o japonês adquire desde a infância. Aí as alternativas, né? Propusia o seguinte: nos trechos é possível verificar que são atribuídos justificativas diferentes para as ações de torcedores senegaleses e japoneses. Aí a letra A. Qual é a justificativa atribuída à ação dos senegaleses? Então, como resposta, né, eu coloquei aqui assim, ó, os senegaleses, na letra A, limparam o estádio em comemoração à vitória de sua seleção. Como vocês puderem observar no primeiro e segundo parágrafo, né, que ele fala sobre o fato ocorrido com os senegaleses, eles comemoram lá a primeira vitória da seleção, de uma seleção africana numa Copa do Mundo, né? A B, ele pergunta assim: qual é a justificativa atribuída à ação dos japoneses? Então, a gente sabe que os japoneses, é a questão da cultura, né? Eles já têm hábitos desde a infância. Então, eu coloquei assim: os japoneses limparam o estádio porque esse é um hábito adquirido desde a infância. Resposta da B. A C, como a gente pode observar daqui, ó, relacionando esses trechos ao conjunto da notícia, o autor do texto dá mais destaque à cultura, aos valores e aos hábitos japoneses ou senegaleses. A gente sabe que o texto ele vai falar da questão cultural, né, dos valores, da educação do povo japonês, né? Então, eu coloquei assim: os senegaleses, o autor aborda nos dois primeiros parágrafos. Então, ele fala nos dois primeiros parágrafos. E o japonês, a maior parte do texto, o autor apresenta sobre os valores e a cultura, né?
Então, essa é a resposta da letra C. Aí a D, que dá para a gente observar daqui, ó, o que as diferentes justificativas e o destaque a determinado povo pode revelar sobre a opinião, a parcialidade do jornalista do relato dos fatos. Então, a gente sabe que a notícia, né, até pelo gênero em si, é um gênero que ele traz uma parcialidade. O que quer dizer a palavra parcialidade? Que ele não vai omitir a opinião, né? Ele não vai traçar ali, por exemplo, ele falou lá de duas culturas, né? Mas ele não teve uma escolha, ele não foi colocando escolhas ou sobrepondo uma sobre a outra. Ele apresentou fatos verídicos, né? Falou do Senegal, o que eles fizeram, né? A limpeza do estádio, o porquê que eles fizeram, e depois ele foi abordar o porquê dos japoneses limparem o estádio. Aí sim ele entra nos valores, né, na questão da cultura, porque realmente, de fato, é uma verdade sobre o povo japonês, certo? Então, letra D está aqui abaixo. Pronto. Essa notícia é parcial. Então, o próprio gênero textual ele não permite uma argumentação, né? Se fôssemos buscar uma argumentação, nós teríamos aí outro gênero, do tipo jornalístico, como é editorial, que traz lá uma opinião do próprio jornal ou do próprio jornalista, certo? Pronto, então vocês pausam aí, vão observando a resposta, certo? E aí eu vou voltando para a nossa aula de hoje. Pronto, pausado o vídeo, observado as suas respostas, vamos dar continuidade na aula de hoje. Pronto, para resolverem a aula de hoje, né, após a correção, vocês precisam aqui assistir ao vídeo, que vocês estão fazendo agora, realizar a leitura do texto da página 142, cujo título é Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo em Copacabana, no Rio de Janeiro. Está lá na página 142 do livro. Eu trouxe ele aqui abaixo, né? Na sequência, após a leitura, vocês irão copiar e resolver no caderno as 3 questões, que é a questão 1, a 3 e a 5. Conforme eu vou explicar aqui, está lá no livro na 143 e 144, ok? Então, vamos realizar uma leitura. Na notícia, pessoal, é possível a gente observar aqui o título, né, também chamado de manchete, e um subtítulo. Então, essas partes da notícia, elas vão acrescentar informações importantíssimas sobre o fato ocorrido no texto, né? Nós temos lá a manchete ou o título, né? Aqui nós temos o subtítulo, que geralmente vai estar contido aqui um acréscimo de informação, né? Ampliando a informação do texto. E o primeiro parágrafo do texto, ele é chamado de lead, o lead da notícia. Nele contém a informação principal. Então, vamos abordar aqui. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Em toda a orla do Rio, foram recolhidos 653 toneladas de lixo. Isso é da Agência Brasil, né? Essa notícia que foi de 2018, né? No início do ano de 2018. Essa aqui é uma foto, né? De um eventual evento que ocorre em Copacabana, né? A famosa queima de fogos. Essa festa reuniu 2,4 milhões de pessoas na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, 2018. Primeiro parágrafo, chamado de lead, né, da notícia. A festa do Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhida por 3 mil garis, que se revezaram em uma operação que ocorreu no domingo 31 e terminou na segunda 1º, antes das 10 horas. Segundo a Colurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, o volume é um pouco menor que do ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas do local após o evento.
Para a festa da virada, que reuniu 2,4 milhões de pessoas, foram colocadas cerca de 700 containers extras em Copacabana, facilitando o depósito do lixo. Segundo a Colurb, essas lixeiras ajudaram a reduzir o descarte de grandes volumes nas ruas, como embalagem de gelo e de cerveja, que costumavam ser encontradas ao amanhecer na Avenida Atlântica, após grandes eventos. Em toda a orla do Rio de Janeiro, foram retirados das praias 653 toneladas de lixo esta manhã, 100 toneladas a mais que em 2017. A praia carioca com maior aumento na quantidade de lixo foi a da Bica, na Ilha do Governador, na Zona Norte, que recebeu shows na madrugada. Para manter as praias limpas, equipes da prefeitura estão espalhadas pela orla para multar quem descartar lixo fora do local apropriado. Na temporada de verão, banhistas acabam deixando nas areias e no calçadão latas de cerveja, bitucas de cigarro e muitas garrafas PET. A multa para esse tipo de infração é de pelo menos R$ 170 e é aplicada por equipes do programa Lixo Zero. Antes da virada, como forma de chamar a atenção, a Colurb aplicou 38 multas de até R$ 200 em Copacabana, para quem descartou lixo no chão. Apesar das autuações, o presidente da Colurb, Rubens Teixeira, avalia que as pessoas estão mais conscientes e até levam lixo para descartar em casa quando não encontram lixeiras. Houve uma percepção da equipe que realmente houve uma redução geral no volume de lixo. A fiscalização de hoje será feita na Orla e também no Terreirão do Samba, no centro, onde o tradicional bloco de carnaval Cordão da Bola Preta comemora seus 100 anos de fundação. Essa é uma notícia, né, da Agência Brasil, que está disponível aí no site, foi retirado em setembro de 2018. Bom, as questões que nós iremos trabalhar para a nossa atividade de hoje é a questão 1, lembrando, né, do livro, a 3 e a 5, que está lá na página 143 e finalizando lá as alternativas A e B na página 144, certo? Então, preste atenção que eu vou explicar cada uma por aqui, que fica fácil para vocês resolverem, certo? Ó, a primeira questão, ele pergunta assim, ó, qual é o fato central da notícia? Ou seja, qual é o fato que gerou a notícia, né? A gente pode perceber que o fato geral, né, é a quantidade de lixo, né, que foi retirada na praia de Copacabana. Então, vai nesse sentido que é o fato geral, certo? Aí a terceira, pessoal, ele vai trabalhar um pouquinho, né, apresenta um pouquinho da notícia, que tem até uma faixazinha amarela. Isso aqui vocês não precisam copiar, ok? Copia o enunciado e vai lá para o pontinho abaixo, certo? Eu coloquei aqui como foto para ficar mais fácil explicar por aqui. Leia o quadro a seguir sobre o gênero textual notícia. Ele colocou que a notícia é um gênero cuja função principal é relatar um fato atual e no momento quase exato dos acontecimentos. O parágrafo inicial de muitas notícias pode ser denominado de lead, quando sintetiza o fato, revelando e responde algumas questões básicas, como quem, ou que, quando, onde, como e porquê. Ao ler o primeiro parágrafo de qualquer notícia, dá para você observar onde, quando e como ocorreu. Então, geralmente vai estar as informações principais. Os parágrafos seguintes, ele vai acrescentar, ele vai informar, ampliar aquele fato. Como vocês puderam observar na leitura do texto, alguns dos parágrafos ele vai falar qual foi as praias que teve mais lixo, né, ao todo. Ele vai falar da questão das multas que está sendo aplicada por quem desobedece e deixa lixo na rua. Ele vai também tratar em alguns parágrafos, né,
sobre o número de containers que foram espalhados, né, para as pessoas poderem colocar o lixo. Então, veja que os parágrafos seguintes, ele vai acrescentando informação com base na informação principal, né? Então, essa estrutura, no entanto, pode variar de acordo com o propósito comunicativo de cada texto. Mas é possível a gente observar. Aí aqui as questões, e vocês irão copiar essa aqui, né? As alternativas, ó. Na notícia anterior, o líder encontra-se no primeiro parágrafo. Releia e responda. Ele colocou aqui, ó, o que ocorreu, né? Ou seja, qual foi o fato? Questão dos garis, né? O primeiro parágrafo lá, se você for observar, ele coloca bem em cima, ó, a festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo recolhido por 3.000 garis. Então, o que ocorreu? Essas primeiras linhas do texto já dá para você buscar como resposta, né? Letra B, ó, quando começou e terminou a operação? Ele fala bem simples lá, ó, começou no domingo, né? Ó, segunda linha do texto você já vai encontrar, ó, 31 e terminou na segunda, dia 1º, antes das 10 horas. Então, dá para ver claramente no texto. Letra C, onde ocorreu a operação da limpeza? Ó, onde ocorreu o lugar. No primeiro parágrafo você vai encontrar também, né, pessoal? Ó, ele vai colocar na questão da praia de Copacabana, né? Onde ocorreu essa operação. Então, na praia de Copacabana. Ou seja, o primeiro parágrafo do texto ele vai buscar todas essas respostas que vocês irão copiar aqui, né? Aí, ó, como ocorreu, né? A gente pode buscar lá também a questão dos 3.000, ele fala até do revezamento, né? 3.000 garis fizeram um revezamento entre si, as 3 equipes, etc. Então, isso aqui também vai estar no primeiro parágrafo, né? Aí a letra E, ó, por que foi necessária essa operação de limpeza? Então, a gente percebe aí, ele vai colocar, porque a praia ficou suja, né? Tinha muita sujeira após a festa e era necessário essa operação, até mesmo para não ficar mais de um dia essa sujeira na praia, certo? Isso aqui vai muito também pessoal pela a compreensão do texto, né? Aí essa quinta, pessoal, ela tá aqui no finalzinho da página 143 e essas alternativas vão estar lá na 144, certo? Colocou aqui, ó, agora releia o subtítulo, que ele coloca assim, a linha fina, e o subtítulo é essa que está abaixo do título, né? Que está assim, ó. Em toda a orla do rio foram recolhidas 653 toneladas de lixo. E aí ele pergunta assim, ó, que fato foi noticiado na linha fina? Então, qual foi o fato noticiado? A gente percebe aqui que ele fala do lixo, né, em todas as praias, que aqui foi a quantidade em todas as praias do Rio de Janeiro, né? Da orla do Rio de Janeiro. Ou seja, a orla é a beira-mar, né? Então, que fato foi noticiado? A gente pode perceber que foi o lixo recolhido em toda a orla do Rio de Janeiro, de Copacabana. E a B, qual é a função dessa linha fina em relação ao título? Para que serve o subtítulo da notícia? Vocês percebem que aqui ele acrescenta, né? Ele amplia a informação do texto. Então, vocês podem colocar também dentro dessa possível resposta, né? Para complementar a informação, ampliar a informação da notícia, certo? Então, é isso a nossa aula. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar no privado, qualquer dúvida, certo? Não esqueça de assistir até o final para compreender cada explicação de cada questão, ok? Um abraço, fiquem todos com Deus.